A paz do Senhor Jesus esteja no seu coração nesta manhã. Amém? Bem, nós temos vivido num mundo cada vez mais dinâmico e tecnológico. E isso é uma faca de dois gumes, né? Porque isso nos aproxima para o bem e isso pode também nos aproximar para o mal, né? E aí Paulo ele fala de maneira muito clara, né? Aquele que está de pé, cuide para que não caia, né? E esse mundo dinâmico e tecnológico nos permite hoje, né, sem sair de casa, apenas apertando alguns botões, né, fazer diversas compras e fazer com que os produtos se materializem em nossas casas de maneira confortável e às vezes até rápida demais, que a gente nem entende porque pede num dia, né, já está em casa no dia seguinte. É claro que se for na farmácia isso é questão de minutos, mas quando não é farmácia e são outras plataformas, né, às vezes me surpreende coisas que costumam ser pedidas em casa, né? Eu costumo ser apenas o provedor, né? Mas fazem muitos pedidos, e é intenso a abertura de porta para abrir as coisas que são, né, adquiridas, facilidades. Mas mesmo diante de um mundo dinâmico e tecnológico, eu diria que a gente não consegue comprar paz, nós não conseguimos comprar alegria, nós não conseguimos comprar salvação, nós não conseguimos comprar milagre, nós não conseguimos comprar intimidade com Deus, nós não conseguimos comprar o nosso Deus. É um Deus cheio de virtudes, imutável no tempo, justo, e que não negocia com a nossa carne, né? E que bom por isso, porque os mesmos valores do passado continuam sendo hoje, a despeito de todo o trabalho do inimigo e do mundo para poder desconstruir aquilo que Deus edifica por meio da sua palavra, da sua graça, misericórdia, bondade. E nessa manhã eu quero, dentro dessa visão, eu quero falar de algo muito especial, ou eu entendo que seja muito especial para as nossas vidas, que é ter intimidade com Deus. E a palavra de Deus vai nos dizer, ou vai nos mostrar, né, que ela está disponível para todos. Mas infelizmente, nem todos desfrutam da intimidade com Deus, né? É exatamente sobre isso que eu quero ministrar nessa manhã para a igreja, né? Intimidade com o Senhor. Esse é o tema da palavra de hoje, de intimidade com o Senhor. Disponível, mas nem todos desfrutam. E obviamente que essa é uma palavra de reflexão, e muito mais do que de reflexão, de posicionamento ou de reposicionamento, para que isso, onde nós nunca iremos comprar da parte de Deus, seja realidade em nossas vidas, porque somos nós quem ganhamos com a intimidade com Deus. E eu convido você a abrir a palavra do Senhor no livro de Salmos, Salmo número 25. Eu quero ler apenas um versículo. Salmo 25, verso número 14. Verso bastante apropriado para a palavra dessa manhã. Diz assim a palavra de Deus:
A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. A intimidade do Senhor está disponível para aqueles que o temem. E há uma promessa: Ele dará a conhecer a sua aliança. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor Deus e nosso Pai, graças nós te damos, Pai, por esta manhã, pelo privilégio de estarmos na sua casa, na sua presença, e por tudo que o Senhor representa, Deus, para nós. Não merecemos, mas o Senhor continua investindo em nós, e os teus planos, propósitos, não serão frustrados em nossas vidas. Nessa manhã, Pai, mais uma vez nos achegamos a Ti com expectativas ao oferecer as nossas primícias, com responsabilidade, temor a Ti. E esperamos, Deus, que o Senhor fale no profundo aos nossos corações para sairmos mais uma vez saciados, abastecidos, quebrantados, ajustados, para a glória, Deus, do Teu santo nome. Dai-me, Deus, liberdade para falar em Teu nome. Prepara, Deus, o coração dos Teus filhos como terra fértil nesta manhã, para receber a boa semente, a Tua palavra. E nós jogamos por terra, Deus, tudo aquilo que não procede de Ti, não provém de Ti. Nós jogamos por terra em nome de Jesus. Se conosco, tenhas liberdade nesta manhã. Faz a Tua obra, não volte vazia a Tua palavra. Assim, Deus, nós oramos. E nós já Te agradecemos em nome de Jesus, e que a igreja do Senhor diga amém. Podem sentar. Eu não sei se você conhece, mas há uma canção intitulada, chamada Amigo de Deus. Uma canção, não sei se, salvo engano, composta por Ademar de Campos e Paulo César Baruch. Não sei se são os dois, mas acredito que sim. E essa canção, ela diz logo no início o seguinte: não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Eu pergunto para a igreja, como ser amigo de alguém que Isaías, no capítulo 66, verso 1 e 2, diz o seguinte: assim diz o Senhor, o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis vós? E qual é o lugar do meu repouso? Porque a minha mão fez todas estas coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem para quem olharei é este: o aflito, o abatido de espírito e o que treme da minha palavra. Olha o tamanho do nosso Deus. O céu e todas as galáxias são o trono de Deus. A terra é a banqueta dos pés do Senhor. E a mão dele criou todas as coisas, como nós lemos, todas as coisas que existem. Então, como se relacionar com alguém que é tão grande, tão poderoso e tão santo ao mesmo tempo? Mas eu quero dizer para a igreja nessa manhã que o Deus de Israel no Antigo Testamento e o Pai de Jesus no Novo Testamento, ele é diferente, muito diferente dos falsos deuses. Ele é um Deus de relacionamentos. E a palavra de Deus diz que ele chamou Abraão de meu amigo, Daniel de homem muito amado, Noé de homem íntegro e reto. E ele permitiu que Noé e Enoque andassem com ele. E por que eu destaquei esses quatro homens, né? Abraão, Daniel, Noé e Enoque.
para que você tenha entendimento de que, para ter intimidade com Deus, é preciso que ambas as partes queiram, com um Q maiúsculo. Além disso, Tiago capítulo 4, verso 4, diz assim: aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou seja, se constitui-se inimigo de Deus, é alguém que não terá a intimidade com Deus. Então, a junção dessas duas sentenças, desses versículos ou dessas ideias, deixam claro para nós que querer intimidade e ao mesmo tempo ser amigo do mundo não vai proporcionar a intimidade com Deus, porque Deus diz que aqueles que amam o mundo são inimigos de Deus. Eu diria que até seria incoerente, né? Eu vejo até incoerência alguém que quer intimidade com Deus, e aí o querer, do verbo querer com Q maiúsculo, e querer ser amigo do mundo. Mas Deus diz, Deus dá a condição de sermos íntimos dele. Na Bíblia, se relacionar com Deus era algo para ser corriqueiro, assim como foi na vida de Adão e Eva em seus encontros diários com o Todo-Poderoso antes do pecado. Mas a gente sabe que o pecado, ele afasta as pessoas de Deus, que se escondem de Deus e Deus das pessoas, por conta ou por causa da santidade do Deus Todo-Poderoso. E certa vez alguém disse, não sei se você já parou para refletir ou se você já escutou, mas há um questionamento que certa vez alguém disse o seguinte: sabe por que nós não largamos o pecado? Sabe por que nós não largamos o pecado? Bem, biblicamente vamos dizer que a nossa natureza é pecaminosa. Então, essa é a primeira resposta. Mas em termos práticos, por que nós não largamos o pecado, né? E a resposta está exatamente no fato de nós não odiarmos o pecado tanto assim. E por não odiarmos tanto o pecado, nós não largamos o pecado. E eu diria que essa é a mesma razão para não nos aproximarmos tanto de Deus quanto nós queremos ou nós devemos, porque nós não odiamos o pecado tanto assim. Mas nós precisamos saber que o tamanho da experiência, e é importante que isso seja bem pontuado, o tamanho da experiência que nós vamos ter com Deus, que nós viveremos com Deus, dependerá da profundidade do nosso relacionamento com Ele, do relacionamento que nós temos ou do relacionamento que nós teremos com Ele. E obviamente que eu não estou falando de milagres, porque se cremos, nós veremos a glória de Deus. Eu estou falando de algo muito mais profundo do que isso. Eu estou falando de intimidade com Deus. E a essência da intimidade com Deus é o desejo de conhecê-lo mais a cada dia. É entender os seus planos e os seus propósitos e viver em uma constante e plena comunhão com Deus. E nesse sentido, a intimidade com Deus, assim como em qualquer tipo de relacionamento próximo, ela requer tempo, dedicação, confiança e comunicação regular. A Bíblia nos ensina que conhecer a Deus é um processo contínuo, dinâmico, né? Oséias, no capítulo 6, verso número 3, dá essa dimensão. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor.
Ou seja, esse versículo ele reflete o caráter dinâmico da intimidade com Deus. Não é uma ação isolada, mas uma busca contínua que deve estar no centro da nossa vida cristã. Além disso, a intimidade com Deus, ela nos transforma de dentro para fora. Como está escrito em Tiago, no capítulo 4, verso número 8, diz assim: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Então que fique claro para a igreja, por meio deste versículo, que a iniciativa de buscar esse relacionamento parte de quem? Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros. A iniciativa é nossa, mas há uma promessa de que Ele responderá com proximidade, com cuidado, com uma aliança firme e viva conosco. Por isso, igreja, ter intimidade com Deus não significa apenas saber sobre Deus, mas realmente experimentar a sua presença, o seu amor de maneira profunda e de maneira pessoal, íntima. E eu quero dizer para a igreja, com base na palavra de Deus, que Deus ele está procurando não aquele que o adora sem conhecê-lo, e nem aquele que o conhece, mas o adora somente por meio de palavras, uma adoração vazia. Ele procura aqueles que realmente têm no seu coração um desejo ardente, não só de conhecê-lo, mas de ter uma profunda experiência com Ele. E nesse sentido eu quero compartilhar, e não fique preocupado com a hora, mas eu quero compartilhar 8 estratégias que nós devemos empregar no nosso dia a dia para nós perseguirmos a comunhão vital com o nosso Senhor. 8 estratégias. A primeira delas é a solitude com o Senhor. Traduzindo em miúdos, ficar a sós com o Senhor. Essa é a primeira estratégia importante para perseguir uma comunhão vital com o Senhor. A intimidade, ela nunca será possível sem comunhão. Mas a grande verdade é que nós já não sabemos viver ou estar a sós. Nós nos sentimos mal, ansiosos, inquietos, vazios, insatisfeitos. No mundo de hoje, nós só temos solidão e não solitude. A solidão é um estado negativo marcado pelo isolamento e sofrimento interior, por não haver um contato com outra pessoa. Mas é possível também se sentir só, mesmo no meio de uma multidão. Já a solitude é a arte de saber estar a sós com Deus. É um estado deliberado de isolamento, de privacidade. Ou seja, não há medo de estar sozinho, pelo contrário, há um desejo de estar sozinho. Os gurus modernos da autoajuda, eles ensinam uma solitude que busca a criatividade, que busca a paz interior, o bem-estar, o contato com o eu interior, o fortalecimento espiritual com base no esvaziamento da mente e foco no potencial humano. E eu diria que esse ensino ele é profundamente diabólico, porque a Bíblia, ela embora ensine a solitude, ela nunca propõe o esvaziamento da mente, e nem ela coloca o potencial humano como principal foco. Pelo contrário, Deus é o foco. A solitude é o tempo a sós com Deus, a busca da sua presença.
E muitas vezes nós lemos nos evangelhos que Jesus ele se retirava para um lugar à parte, normalmente o monte, né, para a solitude com Deus, para ter comunhão com o Pai, sem distrações, sem ruído, sem relógio, sem cronômetro. E consequentemente, a sua vontade, ela estava sempre sintonizada com a vontade do Pai, porque havia entre eles intimidade. Mas volta e meia, nós nos desculpamos com a falta de tempo. Temos sempre tantas coisas para fazer, tantas solicitações. E aí eu pergunto para vocês, e Jesus? Não era ele constantemente solicitado por multidões? Não estava ele completamente envolvido na missão de preparar os discípulos? No entanto, nós encontramos ele muitas vezes saindo do meio da multidão para um lugar à parte. Deixa-me falar uma coisa para você, em alto e bom som e num português extremamente claro. Não pense que o teu serviço a Deus substitui o tempo de comunhão íntima com o teu Pai. Não pense que o teu serviço para Deus substitui o tempo de comunhão íntima com Ele. Não é porque você está envolvido no serviço a Deus que você é íntimo de Deus. Lembre-se de Marta, que substituiu Cristo pelo serviço a Cristo. E ela descobriu que há uma parte ainda melhor que o serviço, que deve vir antes do serviço, que é a íntima comunhão com o Senhor. Então, a primeira importante estratégia para vivermos um tempo diferente com Deus de aliança é estar a sós com Deus. É separar um tempo de qualidade. Deixar de lado a agenda agitada do dia e estar na presença de Deus, aonde quer que seja. Segunda estratégia: seja disciplinado. Eu diria que o termo disciplina ele tem um significado amplo, variando de acordo com o contexto em que ele é inserido ou que ele é aplicado. E por isso ele pode significar o estudo de uma área do saber, como as disciplinas de uma faculdade, de uma escola. Ele pode ser o autodomínio e entrega apaixonada à perseguição de um objetivo, como os atletas, que treinam intensamente e se privam de muitas coisas para alcançar o prêmio. Disciplina pode ser o cumprimento das regras em vigor, que fazem funcionar um sistema, como no caso dos militares, que estão sujeitos, né, aos distintos regulamentos disciplinares. Disciplina pode ainda significar punição, correção, restauração ao bom caminho quando algo errado acontece. Seja como for que olhemos para a disciplina, eu diria que todas essas facetas da disciplina, elas se conjugam, elas convergem para produzir algo chamado excelência. Portanto, na nossa busca pela intimidade com Deus, a disciplina é uma lição, um processo fundamental. A solitude, a meditação da palavra, a oração, são coisas estranhas a nós. Mas em Cristo, eu quero lembrar à igreja que em Cristo nós somos novas
criaturas. Recebemos e participamos de uma nova natureza. Natureza essa que tem sede e fome de Deus. No entanto, nós precisamos aprender a buscar o Senhor. E assim, igreja, até que alguma coisa se torne um hábito, é necessário repeti-la muitas vezes. Até que se torne tão natural como respirar, é necessário que o hábito se mantenha por muito tempo. Até que se torne fundamental, é necessário que não haja desvio dessa coisa. Portanto, a intimidade com Deus, eu entendo assim, ela exige disciplina. E sem disciplina, o destino no homem está declarado e revelado na própria palavra de Deus, quando diz em Provérbios capítulo 5, verso 23. Preste atenção, sem disciplina, veja qual é o destino. Provérbios 5, 23 diz: ele morrerá pela falta de disciplina. Terceira importante estratégia: saia da superficialidade e mergulhe na palavra. Nós não podemos ter intimidade com alguém se nós não o conhecemos. Em João no capítulo 17, Jesus ele declara que foi enviado pelo Pai para dar vida eterna. É isso que o versículo 2 do capítulo 17 do Evangelho de João diz. E há muito a dizer acerca da vida eterna, mas se nós quisermos resumir tudo isso num único conceito, quero que você ouça a explicação de Cristo, logo no versículo número 3, desse mesmo capítulo 17 do Evangelho de João. Diz Cristo: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Ele fala de conhecer a Deus. Conhecer a Deus, não sei se você escutou, mas nesse mesmo versículo diz conhecer a Deus como o exclusivo Deus, como o único Deus, como o verdadeiro Deus, como o Redentor Deus, reconhecendo que Ele é tanto o querer como o efetuar da nossa salvação e que nós devemos tudo a Ele. Esta é a vida eterna. E também eu creio que a melhor definição para intimidade com Deus, ou de intimidade com Deus, se houvesse uma expressão matemática, poderíamos dizer que intimidade com Deus é igual a conhecer a Deus. Intimidade com Deus implica em conhecer a Deus. E Jesus diz que o conhecimento de Deus, Jesus diz que o conhecimento de Deus é a vida eterna. Porque o conhecimento de Deus, ele vai afetar tudo o que somos, influenciando todo o nosso futuro. Sabe por quê? Porque conhecer a Deus nos ensina a viver. Conhecer a Deus nos ensina a viver. Provérbios capítulo 1, verso número 7, ensina que a sabedoria que nos conduz a uma vida excelente, ela nasce do temor do Senhor. Assim diz a palavra: o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Quando eu temo a Deus, a reverência, a admiração, o senso de humildade diante dele afetam as minhas decisões, as minhas vontades, os meus pensamentos, as minhas inclinações. Tudo
na minha vida passa a ser movido ou vivido como se fosse pelos olhos do Senhor, a quem eu temo. E de onde vem esse temor? Como posso eu crescer em temor do Senhor? E a resposta está em Cristo, conhecendo a Deus. Quanto mais conheço acerca da sua santidade, quanto mais eu conheço acerca da sua justiça, quanto mais eu conheço acerca do seu amor, da sua misericórdia, da sua longanimidade e inclusive da sua ira, mais maravilhado eu ficarei com esse conhecimento e mais vontade eu terei de o honrar na minha vida. Por isso, conhecer a Deus, Ele nos ensina a viver. Conhecer a Deus fortalece a fé. À medida que nós conhecemos mais sobre o caráter de Deus e suas promessas, a nossa confiança nele aumenta. E se a nossa confiança nele aumenta, a nossa fé, ela se aprofunda. Conhecer a Deus estimula a obediência. Quanto mais nós conhecemos a Deus, menos tendência nós temos a pensar como alguns que dizem: não importa se pecamos, porque a graça de Deus irá sempre nos oferecer o perdão para nós. Mas conhecer a Deus estimula a obediência para não ter um pensamento pequeno como esse. Conhecer a Deus antecipa a vivência da glória futura. E onde podemos adquirir esse conhecimento? 1 Coríntios capítulo 1, verso 5 diz, dá a resposta. Porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra, em todo o conhecimento. Ou seja, como nós adquirimos esse conhecimento? A resposta está aqui. Meditando na palavra de Deus, envolvendo ativamente a nossa mente com o propósito de compreender a palavra de Deus e colocá-la em ação, em prática. E assim nós chegamos a mais uma expressão matemática espiritual. A primeira indicava: intimidade com Deus é igual a conhecer a Deus. Ou intimidade com Deus implica em conhecer a Deus. E a segunda expressão matemática espiritual nos mostra que a meditação na palavra de Deus é igual ao conhecimento de Deus, ou implica no conhecimento de Deus. E por isso, igreja, nós não podemos ser sempre um menino à espera do leite. Nós somos chamados ao aperfeiçoamento, à unidade da fé, ao pleno conhecimento, à perfeita medida da estatura da plenitude de Cristo, para o desenvolvimento da nossa missão no reino de Deus. E a fim de levarmos a bom termo essa missão, não pode haver acomodação com uma vida inconstante de flutuação espiritual, de altos e baixos espirituais. Deus, Ele quer se revelar a cada um de nós. Ele quer intimidade com a sua igreja. E é preciso nós avançarmos para coisas maiores. Por isso, a exortação que faço nesta manhã para a igreja: mergulhe na palavra, se fortaleça na palavra, busque a Deus na palavra e entenda a expressão matemática espiritual de Deus que diz: meditação na palavra de Deus é igual a conhecimento de Deus, que por sua vez é igual a intimidade com Deus. Ninguém pode ser íntimo de quem não conhece. E ninguém pode dizer que conhece a Deus se não conhece a sua palavra.
Ninguém pode ser íntimo de quem não conhece. E ao mesmo tempo, ninguém pode dizer que conhece a Deus se não conhece a sua palavra. João 15, versos 14 e 15 diz: vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Quarta estratégia importante: integre Deus diariamente na tua agenda. Estamos falando de intimidade, então é meio que óbvio, né? Integre Deus diariamente na tua agenda. E aí, Deus, Ele não existe só aos domingos, ou Ele está presente apenas na casa de oração. Ele está contigo por onde quer que andares. Aonde quer que nós estejamos, o Senhor se faz presente em nós. Há um ditado popular que diz assim: longe da vista, longe do coração. Mas isso não pode expressar a realidade do nosso relacionamento com Deus, porque nada transformará tanto as nossas vidas como a presença de Deus. Escute o que o Salmo 23, o pastor Luiz Carlos fez menção dele 2 domingos atrás, salvo engano. Mas escute o que o Salmo 23 ele diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo. O meu cálice transporta. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Eu não sei se você sabe, mas o Salmo 23, ele é conhecido como a canção da presença de Deus. O Salmo 23, ele é conhecido como a canção da presença de Deus, que revela a intimidade de Davi com Deus e todos os benefícios que ele extraía dessa intimidade, resumida em 6 P's. P de paz. E andar na presença de Deus significa, em primeiro lugar, estar em paz com Deus, mas também a garantia de paz de Deus, da paz de Deus, a quietude e o descanso de sabermos que Ele está conosco e no controle de todas as circunstâncias. Então o primeiro P é o P de paz. O segundo P é o P da provisão. Eu apenas estou resumindo o que vocês escutaram mais uma vez acerca do Salmo 23. Não estou inventando nada. Resumidos em 6 P's. O primeiro de paz, o segundo da provisão. Deus, Ele cuida de nós. Ele não nos deixará
em necessidade. E por isso nós não precisamos ficar ansiosos de coisa alguma. Antes nós devemos buscá-lo acima de todas as coisas, e Ele mostrará a sua fidelidade para conosco. P também de proteção. Ele é quem nos livra do mal, dos perigos, das tentações. Ninguém tentará acusação contra os escolhidos de Deus. Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o que firma os nossos passos, e é Ele que nos conduz a um lugar seguro. P de prazer. Caminhar com Deus não é de maneira nenhuma um fardo. Caminhar com Deus não é de maneira nenhuma um fardo. É claro que caminhar com Deus, temos que ter um acordo. Andarão dois juntos se não houver entre eles um acordo. Caminhar com Deus implica num caminho de negação pessoal, implica em tomar a cruz, sim, mas não é um fardo. O pecado é que pesa sobre nós, que nos limita, nos afunda, mas o jugo de Deus, o jugo de Jesus, ele é suave e ele nos conduz ao descanso, à alegria, ao deleite, ao prazer de estar na presença de Deus. P de prioridade. A presença corretiva, disciplinadora, condutora, instrutora de Deus nos conduz sempre ao lugar onde nós devemos estar, que é no centro da vontade de Deus. E o último P, que é o P de plenitude. Jesus é a encarnação da plenitude de Deus, e aqueles que estão nele participam dessa plenitude. Por isso, nós falamos, ou ela é conhecida, o Salmo 23 é conhecido como a canção da presença de Deus. Paz, provisão, proteção, prazer, prioridade, plenitude. Sem intimidade não há crescimento. Portanto, eu quero falar quatro coisinhas rápidas para a igreja nessa manhã. Primeiro, fale com Deus com frequência. Imagina como seria estranho se nós estivéssemos com um amigo o dia inteiro com esse amigo, e se nós falássemos com ele apenas ao iniciar uma refeição, e num período de 15 minutos pré-determinado, e no restante do tempo nós fingíssemos que ele não estivesse conosco. Imagina esse cenário de um amigo em que falamos com ele apenas antes de uma refeição, e num período pré-determinado de 15 minutos dentro das 24 horas, e ignorássemos que ele está conosco. Pergunta à igreja: não é esquisito? Não seria estranho uma conduta dessa? Então a primeira coisa que eu quero dizer para a igreja: não faça isso com Deus. Não faça isso com Deus. Fale com Deus durante o dia, em orações audíveis, orações silenciosas, para pedir ajuda, para dar graças, para louvar, para adorar. Mas entenda bem a representação desse exemplo. Deus é nosso amigo. Ele não é contra nós, Ele é por nós. E seria muito estranho se nós adotássemos essa postura com um amigo, e não é porque Ele é invisível que a nossa conduta deve ser diferente. 1 Tessalonicenses 5,17 diz: orai sem cessar.
Segunda coisa, inclua Deus na tua linguagem. Inclua Deus na tua linguagem. Encha o teu coração e a tua mente com as coisas boas de Deus, e no abrir da tua boca, Deus será o grande tema. Porque a palavra de Deus diz que a boca fala do que está cheio o coração. Então inclua Deus na tua linguagem. Aqui tem outro. Perfeito. Obrigado. Opa. Então, sem intimidade não há crescimento. Portanto, testifique do que Ele tem feito por ti e em ti. E a última coisa, mude o sentido daquele ditado popular. Aquele ditado popular que lá no mundo diz: longe da vista, longe do coração, para algo virtuoso, como longe da vista, mas perto do coração. E por fim, as 4 últimas estratégias. Não fiquem preocupados, porque o fato de eu ter falado 4 e faltarem 4 não quer dizer que nós dobraremos o tempo, então não fique preocupado com isso. Mas as últimas 4 estratégias são simples, diretas. Primeira, una-se aos santos. As más companhias corrompem bons costumes. Quem diz isso? A palavra de Deus. 1 Coríntios capítulo 15, verso 33. Mas assim como o ferro com o ferro se afia, os homens se aperfeiçoam no convívio, no confronto com outros homens. Portanto, a 5ª estratégia: junte-se a irmãos na fé mais experientes, que te ajudem no crescimento, e aprenda também com eles. 6ª estratégia: seja honesto, seja sincero. Não tenha medo de se expor perante Deus. Ele já sabe tudo a teu respeito. Não tenha medo. Não invente palavras. Não construa argumentos. Seja honesto. Seja sincero. O teu coração sincero e contrito é tudo o que Deus quer. Exponha a Ele quem você é, os teus medos, as tuas angústias, as tuas lutas, os teus fracassos, e Ele cuidará de ti. Deus não gosta de homem e de mulher de dupla face, de aparência. Seja sincero. 7ª estratégia: seja grato. Não use Deus apenas como uma ferramenta para resolver os teus problemas. Dele a devida honra, dele o devido louvor por tudo que Ele é e aquilo que Ele tem bem feito na tua vida. Ser grato perante Deus, mas também perante a igreja e os homens, para que todos saibam que o teu prazer está em Deus e que o bem que há em ti tem no Senhor a sua fonte. E a última estratégia? Bem, não podia ser diferente, né? É o que eu falo com a igreja. Eu não sou mágico e nem inventor. Então não tem por onde ficar
inventando ou construindo argumentos ou palavra para aquilo que somos chamados a fazer. A última estratégia, depois de falar de disciplina, seja disciplinado, seja obediente. Irmãos, gostem ou não, eu tenho que falar, seja obediente. O pecado é o mais poderoso impedimento da comunhão com Deus. Então, se nós estamos buscando ou querendo intimidade com Deus, não há como viver em desobediência um caminho de intimidade. Tem um coração quebrantado e humilde, porque o Salmo 34, verso 18 diz e revela que perto está o Senhor daqueles que têm um coração quebrantado. Mas ainda, Provérbios capítulo 3, verso 5 vai nos lembrar: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio conhecimento, não te firmes no teu próprio conhecimento. Certamente, a confiança e a obediência abrem caminho para uma intimidade mais profunda com Deus. Ser íntimo de Deus, já caminhando para o fim. Ser íntimo de Deus deixa marcas visíveis. Ser íntimo de Deus deixa marcas visíveis. Provavelmente, o nosso rosto, ele não brilhará como brilhou o rosto de Moisés. Mas o fruto do Espírito, ele será notório. Os valores materiais, eles serão cada vez menos importantes em nossas vidas. As pessoas ganham valor, especialmente os irmãos em Cristo, ao invés das coisas. O pecado dos outros é motivo de choro e não de julgamento. Porque o foco maior estará nos nossos próprios pecados. O orgulho, a soberba, dão lugar à humildade e ao choro pelos próprios pecados. E sem ter a pretensão de esgotar essas marcas visíveis, mas eu diria que uma outra marca visível é o desejo de conhecer e praticar a vontade de Deus será enorme. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz: bem-aventurado os que têm sede e fome de justiça. Mais ou menos traduzindo, bem-aventurados aqueles que buscam a intimidade, porque serão fartos. E eu finalizo essa mensagem com a seguinte reflexão: enquanto o mundo diz, mostra com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Jesus, ele diz: aquele que me ama obedece aos meus mandamentos. Mais ainda, a obediência e a confiança no Senhor abrem um caminho para uma intimidade mais profunda com Deus. E eu termino aonde eu comecei, no Salmo 25, no verso 14. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais Ele, o Senhor, dará a conhecer a sua aliança. Amém? Feche os seus olhos.
Eu quero convidar a igreja a sair do seu lugar e vir aqui à frente, dobrar seu joelho. Eu não te convido a vir passivamente. Aliás, estar na casa de Deus nunca deve ser um ato passivo. Mas eu convido você a dobrar o seu joelho. Não para rasgar as suas vestes, mas para rasgar o seu coração. Talvez nessa manhã, ao longo da semana, ou nos seus últimos dias, você não tenha tido uma oportunidade de viver algo tão profundo com Deus. E nessa manhã foi alcançado. Foi alcançada pelo poder da palavra de Deus. É o Espírito Santo quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Não é por força, nem por violência, tudo é pelo Espírito. E essa é a oportunidade que você tem de abrir a sua boca, ainda que de maneira inaudível, e se quebrantar na presença do Deus que está presente entre nós. Do Deus que está presente entre nós. Deixa Deus trabalhar de maneira completa. Deixa Deus fazer a obra completa. Você precisa sair nessa manhã não somente com uma visão diferente, mas com um coração disposto a fazer algo diferente. Deus nos chama a avançar, a crescer, a nos diminuir de nós para que Ele cresça. E nada melhor quando nós nos quebrantamos e reconhecemos quem nós somos. Quem nós somos. Que foi exatamente aonde começamos nessa manhã com a reflexão da irmã Cristina. O que estamos fazendo diante dos olhos de Deus? Quem nós somos no mundo espiritual? Como Deus está nos olhando? E não é porque Ele é invisível que devemos ser indiferentes a como Ele está nos vendo. Ele é invisível, mas Ele é real. Ele está atento a tudo o que fazemos e o que pensamos. E não somos sábios. Não somos sábios quando nós entramos em colisão com a vontade de Deus, quando nós endurecemos o coração para Deus, quando nós não aceitamos a palavra de Deus, quando nós não aceitamos o caminho de Deus, a verdade de Deus, a disciplina de Deus, a repreensão de Deus. Não somos sábios. Mas o importante é que nós estamos também diante de um Deus que não evidencia os nossos pecados, quem nós fomos ontem, mas o que nós queremos fazer com a palavra que entra no nosso coração hoje. Somos hoje o que plantamos ontem, mas seremos amanhã o que vamos plantar no dia que se chama hoje. Deixa Deus fazer a sua obra.
Porque a sua vontade, ela pode ser boa e talvez agradável, quando muito, mas nunca será perfeita, nunca. E a nossa visão é limitada. Deus tem amplo conhecimento daquilo que é de fato o melhor para as nossas vidas. Senhor Deus e Pai, graças nós te damos por nos achegar a Ti e saber que o Senhor se achega a nós. O Senhor não é mentiroso. O Senhor, no caminho oposto, é fiel, é fiel, é fiel para manifestar a sua presença em nossas vidas e trabalhar nos nossos corações e nas nossas mentes nessa manhã. Tenhas liberdade, Pai, para mexer em nossas estruturas e nos fazer alinhar a Tua vontade. Tira, Deus, a sede e fome de injustiça, de coisas que não são virtuosas, de caminhos, Deus, que não alegram o Teu coração, que não constroem valores para as nossas vidas, que não glorificam o Teu santo nome e que nos limitam a não ter uma vida de intimidade com o Senhor. E Deus, nós não chegamos ao altar de maneira voluntária. Nós não viemos obrigados. Nós não estamos obrigados na Tua casa. Mas por vezes, Pai, assim como Paulo, sabemos o que é correto fazer e não fazemos. Talvez porque, como foi dito, nós não odiamos tanto o pecado como ele deveria ser odiado. Mas o que importa, Deus, é o que nós queremos nesta manhã. E nos achegamos ao Teu altar com expectativas de que o Senhor, como Jeová Jireh, Deus de toda provisão, o Deus do impossível, o Deus de milagres, o Deus que tem o controle da nossa história, possa nos alcançar nesta manhã, para que a Tua palavra não volte vazia e para que frutos de arrependimento e de justiça sejam manifestos em nossas vidas, Pai. Oh Deus, oh Espírito Santo, de um lado ao outro desta igreja, neste altar, Pai, trabalha, sopra sobre a vida deles, Pai, algo novo, traz à existência algo novo na vida dos Teus filhos, Pai, para que possam, Pai, se deleitar, se aprofundar na comunhão diária contigo, Pai. Orienta-os, ó Pai, ou confronta-os ao longo do dia, de cada dia, para que possam remir os seus tempos e aplicar em Deus um tempo de qualidade para estar na Sua presença. Quebra, Pai, em nome de Jesus, toda a zona de conforto, toda, Pai, desobediência, Pai, explícita. Tudo aquilo, Deus, que não procede de fé, nós jogamos por terra, Pai, em nome de Jesus. Limpa, Pai, corações e mentes. Faz algo novo, Deus, nessa manhã, para que a Tua igreja, muito mais do que abastecida numa manhã, do que lágrimas que caem, Pai, sobre o altar, muito mais do que isso, se torne, Deus, um hábito, como foi dito nesta manhã, um hábito de querer estar mais próximo a Ti. Que a Tua palavra diz: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Para que esta palavra, esta promessa, Pai, seja vivida na vida dos Teus filhos, Pai. Deus, em nome de Jesus, nós oramos. Faz a obra, Pai, para que nós, soldados de Cristo, possamos avançar para aquilo que o Senhor já preparou para as nossas vidas, Pai. Nós ansiamos coisas maiores, nós queremos coisas maiores, e não seja, Deus, nenhum de nós limitadores para o Teu haja nesta igreja, Pai. Mas mais do que nós, Pai, alcança o corpo de Cristo desta igreja, ainda que fisicamente não estejam presentes, toda a igreja
O Senhor é Deus que pode alcançar a mente e o coração. E o que nós não podemos fazer e não conseguimos fazer, o Senhor pode. Assim temos orado diariamente. Assim há um culto nesta igreja dedicado à oração e que clamamos pela igreja como um todo. E nessa manhã, Pai, assim fazemos também, não diferente desses dias. Que o Senhor, Pai, quebre toda muralha, toda resistência, toda insipidez, todo questionamento, toda dureza, todos os questionamentos, Pai, em nome de Jesus. Faz a obra, Pai, a obra é tua. Conforta, Deus, os nossos corações para não pecar contra ti. A obra é tua, o querer é teu e o realizar é teu. Assim, Deus, nós oramos. E nós já agradecemos por tudo, em nome de Jesus, em nome de Jesus.